Meus amados irmãos, boa noite a todos, paz e graça. Como é bom nos reunirmos aqui atendendo à santa convocação feita pelo nosso Senhor. Epístola do apóstolo Paulo dirigida à igreja em Roma, capítulo 4, verso 16 ao 25. Ouça atentamente com seus ouvidos, mas também com a sua alma. A palavra do nosso Deus nos diz assim: essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vamos orar? Senhor Deus, é a Tua palavra diante da qual nos encontramos. Pedimos que Tu fales ao nosso coração, que Tu edifiques a Tua igreja nesta noite. Usa o Teu servo, ó Deus, para falar a Tua vontade ao Teu povo reunido aqui nesta noite. Em nome de Teu amado Filho Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Uma das preocupações que nós temos quando vamos comprar algum tipo de produto ou solicitar algum tipo de serviço é com a qualidade. Nós perguntamos se o produto é bom mesmo ou se o serviço será prestado de acordo com o prometido. O problema é que, via de regra, o nosso teste de qualidade fica apenas na pergunta que nós fazemos, ou sobre o produto ou sobre o serviço. Só que há testes muito mais avançados do que os nossos. Fala-se em controle de qualidade, garantia de qualidade, coisas que estão relacionadas a um teste de qualidade que é feito por especialistas. Um teste de qualidade é um processo sistemático aplicado a produtos e serviços com o objetivo de se averiguar se aquilo que é testado se conforma a requisitos e padrões bem definidos. Um teste de qualidade serve para sabermos de que tipo é a coisa que está sendo testada. Qual a natureza daquilo que se coloca sob um rigoroso processo de teste. Inclusive, a palavra qualidade, ela vem do latim qualis, qualitatis, termo que origina aquela partícula que nós tanto utilizamos, qual. Quando nós usamos essa palavrinha, qual, geralmente estamos interessados na qualidade de algo. Por exemplo, qual a potência do liquidificador? Qual o calibre da arma? Qual a raça do cão? Qual a duração do tratamento? Qual o efeito colateral do medicamento? E por aí vai. A fé não é um objeto como um item de supermercado, nem um serviço. Mas a Bíblia fala da natureza da fé em Cristo Jesus. A qualidade dessa fé nos é apresentada na palavra do nosso Deus, e é isso que o apóstolo Paulo está fazendo agora na segunda parte do capítulo 4 da carta dirigida aos Romanos.
Paulo ensinou na primeira parte que Abraão foi justificado pela fé, e agora ele apresenta a qualidade da fé de Abraão. Por isso o tema do sermão de hoje, irmãos, é a qualidade da fé. Nós vamos verificar, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, como é que o apóstolo Paulo apresenta as características dessa fé por meio da qual Abraão foi justificado, para assim mostrar de que natureza ela é, falando sobre a sua qualidade. A fé por intermédio da qual Abraão foi justificado não é algo subjetivo, criado pelo próprio indivíduo, um talento desenvolvido pela própria pessoa. Ela possui uma natureza, de modo que é possível perguntar sobre sua qualidade, ou seja, qual tipo de fé é esta vista em Abraão. Com isso, o apóstolo Paulo ensina aos romanos sobre essa fé, apresentando o que a qualifica. Eu quero destacar, irmãos, alguns aspectos que demonstram a qualidade da fé pela qual Abraão foi justificado, de acordo com o texto que nós lemos hoje. Então preste bem atenção, guarde aí no seu coração. Em primeiro lugar, essa fé demonstra esperança em Deus. Essa fé demonstra esperança em Deus. Isso está do verso 16 ao verso 18. Quando nós olhamos para o verso 16, e você, por favor, vá acompanhando aí na sua Bíblia e verificando o ensino da palavra do Senhor, a primeira parte do capítulo, como nós observamos, ensina que a justificação e a salvação de Abraão não vieram por mérito seu. As bênçãos decorrentes da justificação e a própria justificação não foram merecidas. Elas foram imputadas a ele, Abraão, pela graça de Deus mediante a fé. E o modo como Deus lida com Abraão, de acordo com o relato bíblico, é o mesmo com o qual ele lida com a sua descendência, com todos nós. As bênçãos do Senhor não são apenas sobre aqueles que receberam a lei inicialmente, mas sobre aqueles que têm uma fé como a de Abraão em outras épocas da história até os nossos dias. Por isso, todos os crentes podem ser considerados ou se considerar filhos de Abraão. Bom, quando nós observamos o verso número 17, o texto bíblico nos ensina que foi por isso que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Abrão para Abraão. Pois ele seria o pai de muitos. Ele é o pai de todos os crentes, sejam judeus ou gentios, pai de todos aqueles que creram como ele creu. Tudo bem, pastor, isso nós já sabemos, mas que tipo de fé é essa pela qual ele foi justificado e também todos os demais crentes ao longo da história? Qual é a qualidade dessa fé? De que natureza é essa fé? Que a partir dela, então, ele havia recebido a justificação. O texto diz, irmãos, que Abraão creu e creu naquele que dá vida aos mortos e cria aquilo que não existe. Já começamos aqui a observar a qualidade dessa fé que Abraão e sua descendência possuem. Deus é quem dá vida aos mortos e cria ex nihilo, do nada. Não é qualquer fé. É crer no Deus que ressuscita os mortos e cria algo do não existente. É por isso que em Hebreus capítulo 11, verso 1, nós encontramos o texto dizendo: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Não é qualquer fé. Não é a expressão que está na boca do povo, que o povo usa a torto e a direito, dizendo, com fé em Deus eu conseguirei. A qualidade dessa fé, pela qual o povo do Senhor é justificado, tem a ver com a admissão de que Deus faz aquilo que ninguém mais pode fazer. É por isso que o autor aos Hebreus, e eu o cito novamente, no capítulo 11, verso 6, agora diz que, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Deus resolve o problema que nenhum homem consegue resolver. Ele ressuscita
mortos. Deus faz o universo complexo como é, surgir por intermédio de um simples fiat. Fiat lux, haja luz, e houve luz. Ele falou, e o universo surgiu do nada. Não havia matéria pré-existente, ele usou apenas a sua palavra, e todas as coisas surgiram. Agora olhemos o verso número 18, irmãos. A fé que Abraão expressou o fazia esperar contra a esperança. Como é que alguém recebe a promessa de ser pai de muitas nações com mais de 90 anos de idade? Parece brincadeira. Algo completamente impossível do ponto de vista humano. No entanto, Abraão demonstrou fé. Ele creu na promessa. Deus disse a Abraão, e ele acreditou. Meus amados irmãos, esta é a fé da igreja do Senhor. Uma fé que crê naquilo que ele diz e não naquilo que os homens dizem. O povo de Deus acredita na palavra de Deus, não fica refém de análises humanas ou das barreiras humanas de realização. De qual natureza é essa fé? E a sua qualidade? Essa fé demonstra esperança em Deus. A primeira coisa que aprendemos é que a fé que o Senhor nos concede nos faz esperar nele, mesmo quando as condições contribuem para a desesperança. É isso que o povo de Deus faz, ele espera contra a esperança. Numa era de ceticismo, de descrença na verdade, de um ateísmo galopante, de posturas anti-Deus, de uma cultura pós-cristã, o povo de Deus continua esperando no Senhor. É essa natureza, a qualidade da fé do povo do Senhor, a fé que Abraão demonstrou e que demonstra a sua descendência até hoje. Quando nós falamos em justificação pela fé, é dessa fé que nós estamos aqui fazendo referência. Uma fé que nos leva a esperar no Senhor. Nós cremos que a palavra dele é a última palavra. Eu não estou aqui, irmãos, falando de fé como um instrumento de benefício, como uma espécie de lâmpada mágica, que eu e você a ela recorremos para que os nossos desejos sejam satisfeitos. Não, essa fé é uma fé cuja esperança está naquilo que o nosso Deus disse. Como é que funciona isso hoje? É quando nós confiamos na palavra dele, revelada a nós, as escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamentos. É quando nós acreditamos que o culto deve ser feito do jeito que ele disse, não do nosso jeito, mesmo que pensemos que novas propostas vão prosperar e nós vamos ficar para trás. Nós confiamos na palavra dele, no que ele disse e que foi revelado a nós. É quando nós cremos que ele está no controle de tudo, que ele é soberano, que cenário político nenhum pode mexer naquilo que Deus decretou antes da fundação do mundo. É quando eu creio que ele há de sustentar o seu povo perseverando no caminho até o fim. É quando cenários de desesperança se apresentam diante de nós, mas ainda assim nós confiamos naquilo que ele disse. Que tipo de fé é essa? Qual a sua natureza? De que qualidade é essa fé? O que é que o texto nos diz sobre isso? Em primeiro lugar, irmãos, observamos que essa fé, a fé de Abraão e a fé do povo do Senhor, demonstra esperança em Deus. Abraão esperava no Senhor. O povo de Deus espera no Senhor. A nossa esperança está em Deus. Mas ao seguirmos com a leitura do verso 19 ao verso número 20, nós podemos aprender uma segunda lição sobre a qualidade da fé. A primeira que nós aprendemos, do verso 16 ao 18,
nos mostra que essa fé demonstra esperança em Deus. Mas do verso 19 ao verso 20, nós aprendemos que essa fé demonstra força em Deus. Força em Deus. O verso número 19, irmãos, nele nós aprendemos que a fé que Paulo diz que Abraão evidenciou, que é a mesma fé de todos os eleitos em Cristo, não é ignorante quanto à realidade. Muitas pessoas que dizem ter fé, têm posturas de negação quanto aos fatos, quanto à realidade. Há pessoas que dizem ser pessoas de fé e ignoram completamente os dados da realidade. Mas não foi o caso de Abraão. Paulo diz que ele levou em conta o fato de seu próprio corpo já não ter mais as condições necessárias para a geração de um filho. Do mesmo modo em relação a Sara, sua esposa. A realidade estava ali diante dele e ele não a negava. Um homem com 100 anos de idade, sua esposa idosa também, além do fato de Sara ter sido conhecida como uma mulher estéril, esta era a circunstância na qual eles se encontravam. A realidade era clara para Abraão. Ele sabia que todas as condições eram desfavoráveis à geração de um filho, muito menos de muitos filhos, conforme Deus havia dito na promessa a ele feita. No entanto, Paulo diz que ele não enfraquece na fé. Apesar disso, ele não enfraquece na fé. No versículo 20, Paulo diz que ele não duvida por incredulidade da promessa de Deus. Pela fé, Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus. Os obstáculos, irmãos, eram evidentes para que a promessa não se concretizasse. No entanto, Abraão faz uma análise, comparando as condições nas quais eles se encontravam e a promessa do Senhor. Ele coloca uma realidade de frente para a outra. Ele sabia que Deus ressuscitava mortos e criava coisas do nada. Ele tinha então, Abraão, evidências para se firmar na promessa que o Senhor havia feito a ele. Então ele não apresenta uma dúvida incrédula. O já falecido pastor Tim Keller, pastor presbiteriano, num livro dele chamado Fé na Era do Ceticismo, ele diz que até mesmo os crentes devem ter dúvidas. Os crentes também devem duvidar. A dúvida funciona como uma espécie de anticorpo para a fé. Até mesmo na igreja, se nós não duvidarmos, o que vai acontecer? A gente vai engolir tudo aquilo que nos é dito. Por isso os crentes devem ser bereanos, né? Eles devem conferir nas Escrituras Sagradas e confirmar se aquilo que o pastor está ensinando, aquilo que a igreja está ensinando, condiz com a verdade do Evangelho. Para que vejam então a coerência naquilo que a igreja diz e aquilo que a palavra do Senhor ensina. É por isso que o pastor prega e os irmãos vão acompanhando e conferindo aí nas páginas da Bíblia Sagrada para saber se é daquele jeito mesmo. Então, em certa medida, a gente precisa duvidar. No entanto, existe a chamada dúvida incrédula, que é diferente. A dúvida incrédula que é mencionada aqui no texto é aquela que coloca em xeque o que Deus diz em sua palavra. E essa dúvida incrédula é que faz com que alguns, até mesmo dentro das igrejas, no lugar de duvidarem do mundo, duvidam do que Deus diz em sua palavra. Ah, não sei não. Alguém pode dizer, o texto está dizendo aqui, mas eu acho que não é bem assim. O mundo hoje evoluiu muito, não é verdade? Eu acho que nós precisamos atualizar a Bíblia à luz da cultura dos nossos dias. E claro, nós sabemos que essa postura é muito antiga, irmãos. Adão e Eva
lá no jardim, duvidaram do que Deus disse a eles e confiaram no que a serpente sugeriu. Mas a qualidade dessa fé descrita aqui no texto é medida pela força em Deus. Ela demonstra força em Deus. O corpo de Abraão estava fraco, mas pela fé ele se fortaleceu no Senhor, dando glória a Deus. No lugar de Abraão desanimar, de sua fé enfraquecer, ela foi fortalecida, dando ele glória a Deus, mesmo diante dos obstáculos que inspiravam desesperança. A fé do povo de Deus é assim, irmãos, ela demonstra força em Deus. Não é uma força que nós possuímos, é uma força em Deus. Nós nos fortalecemos por aquilo que acreditamos. Nós damos glória a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Abraão não se torna incrédulo por causa das evidências do cenário ao seu redor. Ele aproveita para glorificar a Deus por causa daquilo que Deus disse. Qual é, irmãos, a nossa tendência natural? Cairmos na incredulidade por causa das evidências das circunstâncias. Daí, eu abro mão da minha fé, porque parece que o mundo está certo mesmo. Alguém pensa assim, o pastor falou aquelas coisas lá, até que eu entendi que a Bíblia diz aquilo mesmo, mas a realidade aqui é outra. Aqui não funciona não. Esse negócio que nossa vida tem de ser pautada pela Bíblia em tudo, não sei não, hein? Isso aí não funciona bem não. No lugar de nós glorificarmos a Deus, nós damos lugar a incredulidade. Nós achamos que aquilo que Deus prometeu em sua palavra não vai colar como nós pensávamos. Daí nós passamos mais a acreditar nas circunstâncias do que naquilo que Deus nos diz. Abraão, irmãos, está lidando com evidências claríssimas das circunstâncias ao seu redor. Ele não precisava de muito esforço, bastava olhar para as rugas no seu rosto, no seu corpo. Bastava olhar para o seu vigor que ele não tinha mais. Eu fico pensando em Abraão tentando mover uma mesa do lugar, ou pegando uma caixa pesada, ou qualquer outra tarefa de exigência física, e cogitando, puxa vida, eu já estou muito debilitado, cansado. Não aguento fazer as coisas que eu fazia antigamente. Eu não tenho força. Minha esposa também não tem. Mas eu creio naquilo que o Senhor prometeu. Ele vai cumprir. Se Ele ressuscita mortos, se Ele faz um universo desse surgir apenas pela sua palavra, eu acredito. Meus irmãos, nós somos fracos e as evidências materiais não nos ajudam. Contudo, Abraão tinha muito mais evidências da parte do Senhor. E é também, irmãos, o que mais nós temos hoje em dia. Nós pegamos a Bíblia e a Bíblia está cheia de evidências cristalinas, meridianas, como se estivéssemos vendo coisas sob o sol do meio-dia. De Gênesis a Apocalipse, nós temos inúmeras evidências. Nós temos muito mais evidências daquilo que Deus disse e cumpriu, do que aquilo que o mundo tem dito. Então nós podemos confiar. E se nossa fé vacila, querendo descambar para a incredulidade, nós devemos pedir ao Senhor que nos fortaleça. Porque nós sabemos que até mesmo a nossa fé, ela é fraca. A nossa força não está em nós, ela está no Senhor. Por isso que a qualidade da fé do povo de Deus, assim como a fé de Abraão, está no fato de ela demonstrar esperança em Deus, mas também força em Deus. A força da nossa fé não está em nós, está no Senhor.
E é por isso que nós somos chamados a confiar nele. Mas há um terceiro e último aspecto que faz essa fé, a fé de Abraão e a fé do povo do Senhor, passar no teste de qualidade. Olhando do verso 21 ao verso número 25, é que essa fé, ela demonstra convicção em Deus. Esperança em Deus, força em Deus, convicção em Deus. No versículo 21, Paulo nos dá uma outra informação sobre a qualidade dessa fé vista na vida de Abraão. Abraão creu com esperança em Deus, com força em Deus, mas também com convicção, uma convicção em Deus. Ele estava plenamente convicto de que o Senhor era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. A expressão que aparece no texto aqui, irmãos, plenamente convicto, é a tradução do verbo grego plerophoreo, que significa persuadido, convencido plenamente, algo que é plenamente sustentado, bem firmado, que consegue suportar, levar, carregar. Ou seja, mesmo diante de evidências materiais muito claras e contrárias à promessa, Abraão conseguia seguir adiante com a promessa do Senhor, segurando-a firme, carregando-a sobre as suas costas, mediante a sua convicção. Abraão estava persuadido de que Deus era poderoso para cumprir a promessa. A sua convicção, irmãos, não significava que ele havia compreendido tudo, não, mas que ele conhecia o suficiente para acreditar na promessa que o Senhor lhe havia feito. Essa fé, nós aprendemos, envolve conhecimento a respeito de Deus. Abraão sabia que Deus era poderoso para cumprir o que ele havia prometido, porque ele é quem ressuscita mortos. Ele é o autor da creatio ex nihilo, da criação do nada. Fazer com que Abraão se tornasse pai de muitas nações era algo possível para Deus. Já existiam evidências de que Deus faria, então Abraão é persuadido. Meus irmãos, a fé envolve o conhecimento a respeito daquele que nos dá a promessa, que nos revela a sua palavra. Eu me lembro aqui de um texto de João Calvino, quando ele trata da natureza da fé nas suas famosas institutas da religião cristã, quando ele diz o seguinte, abre aspas, a fé não se assenta na ignorância, mas no conhecimento, e certamente não apenas o conhecimento de Deus em si mesmo, como também da divina vontade. Afirmo, diz Calvino, que por meio deste conhecimento, não pela submissão de nosso sentimento, é que obtemos ingresso no reino dos céus. Não indica ser suficiente que alguém creia implicitamente o que não entenda, nem mesmo investigue. Ao contrário, requer reconhecimento explícito da bondade divina na qual se assenta nossa justiça. Fecha aspas. A fé de Abraão e dos crentes em Cristo passa no teste de qualidade, porque ela demonstra convicção em Deus. Os crentes estão seguros, eles podem sustentar isso, de que o Senhor cumpre aquilo que Ele diz. Meus irmãos, nós não temos motivos para desacreditarmos em Deus. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. E aquilo que Ele ainda não fez se realizar é por causa da revelação progressiva, é por causa de sua providência, é porque muito daquilo que Ele já determinou e prometeu ainda não se realizou no tempo e no espaço, na história, mas nós ainda haveremos de ver o povo de Deus de maneira geral. Basta olharmos para as Escrituras Sagradas para enxergarmos como as evidências são relatadas de ponta a ponta. É por isso que nós, o povo do Senhor, precisamos conhecer a Deus e a sua vontade. É por isso que João Calvino disse que a fé não se assenta na ignorância.
Fé não é submissão do nosso sentimento, é quando conhecemos, é quando investigamos, é quando reconhecemos o ser de Deus e as suas obras. E onde é que nós encontramos isso? Na palavra de Deus, revelada a nós. E a confirmação de tudo por intermédio da providência divina. Deus vai fazendo ao longo da história, por meio do controle de todas as coisas, a sua vontade se estabelecer e as suas promessas serem cumpridas diante dos olhos do seu povo. Fé não é sentimento, é conhecimento de Deus e de sua vontade. Abraão conheceu o suficiente para ser persuadido a crer na promessa do Senhor. Uma promessa que, segundo o autor da carta aos Hebreus, ele, Abraão, viu de longe, não viu o cumprimento completo, porque ainda hoje não foi completado o número daqueles que haverão de crer como Abraão creu. Ele viu de longe, mas acreditou, com plena convicção. Isso quer dizer, irmãos, que hoje nós temos muito mais evidências do que aquelas que Abraão tinha. Nós temos muito mais evidências para acreditarmos no Senhor. A nossa convicção deve estar em Deus, no Deus em quem Abraão acreditou. A nossa fé precisa demonstrar convicção, e para isso nós precisamos conhecer a Deus e conhecer a sua vontade, para que a nossa confiança seja completa. No versículo 22, o texto diz que foi por causa da qualidade dessa fé que o Senhor imputou a ele a sua justiça. Do verso 23 ao verso 25, nós aprendemos também que o princípio sobre o qual Abraão foi justificado não se aplicou somente a ele, mas a todos os que creram como ele acreditou, ou seja, vale para todos nós hoje também. E aqui Paulo encerra, irmãos, o seu argumento afirmando que Abraão foi justificado pela fé, assim como todos aqueles que vieram depois dele, acreditando como ele acreditou. A salvação não foi apenas para os judeus que creram em Cristo, ela chegou a nós também, aos nossos dias, e ainda haverá de alcançar tantos outros, para completar o número dos eleitos, que ainda crerão, como Abraão acreditou. Meus irmãos, nós sabemos de nossa condição, nós sabemos da necessidade da justiça divina ser satisfeita, e que isso só poderia ser realizado por Cristo Jesus. Portanto, é pela fé que nós temos em Cristo que nós somos justificados, crendo no que Ele fez, independentemente dos ritos, independentemente do cumprimento da lei, somente pela fé, naquilo que Ele realizou por nós. Uma pessoa que tem fé, portanto, de acordo com o ensino da palavra de Deus, é aquela cuja esperança está no Senhor, cuja força está no Senhor, cuja convicção repousa no Senhor, naquilo que o Senhor diz. Meus irmãos, eu não estou aqui nesta noite como um inspetor para submeter todos vocês a um teste de controle de qualidade da fé de cada um, para separar aqueles que são aprovados e aqueles que foram reprovados. Não sou eu quem faz isso. No entanto, a palavra de Deus nos mostra a qualidade da fé pela qual nós somos justificados. É uma fé que demonstra esperança em Deus, força em Deus e convicção em Deus. Abraão expressou essa fé e isso lhe foi imputado para justiça. É essa fé que passa no teste de qualidade. A esperança do povo de Deus está no Senhor, mesmo quando o cenário é de desesperança. A palavra dele não nos deixa desesperar, nós confiamos nele, esperando contra a esperança. É essa a fé do povo de Deus. A força do povo de Deus está no Senhor, mesmo quando nós estamos fracos.
A nossa força não vem de nós, vem da palavra dele. Aí nós somos animados e obtemos vigor pelo que ele diz e faz. Mesmo fracos como somos, é possível perseverarmos até o fim por causa dele. Por causa dele. Nós cremos que vamos perseverar até o fim, não porque temos força em nós, mas porque a nossa força está no Senhor. A convicção do povo de Deus está no Senhor, naquilo que Ele nos revelou. Nós sabemos o que Deus já fez e que Ele é poderoso para fazer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu em Sua palavra. Então nós somos persuadidos por isso. Nós temos a Bíblia. Eu não vou acreditar no bambambam da ciência, do mundo dos negócios, da política, porque eu tenho muito mais evidências na Bíblia, no Deus cuja vontade será estabelecida por completo. E aí? A sua fé passa no teste de qualidade? Pois é, você sabia que até mesmo a nossa fé é dada pelo Senhor e sustentada por Ele? Você e eu não conseguimos ter uma fé assim por nós mesmos. É Ele quem nos dá essa fé, por intermédio da qual nós somos justificados. Veja, meus irmãos, a soberania do Senhor e a dependência que nós temos dEle. De repente você olhe para esse texto e diga: meu Deus, a minha fé não passa no teste. Quantas vezes eu não perco a esperança? Quantas vezes eu não fraquejo? E as minhas convicções? Às vezes parece que as coisas estão confusas. Hoje a palavra de Deus, irmãos, nos faz um convite a pedirmos ao Senhor que continue sustentando a nossa fé nele, para esperarmos nele, para termos força nele, para usufruirmos de uma convicção nele. Por isso que a fé é um dom, é um presente. Por isso que nós não podemos, como o reverendo Kevin DeYoung afirma, colocar fé na nossa fé. Nós precisamos que o Senhor sustente a nossa fé, que a nossa esperança esteja nele, que a nossa força esteja nele, que a nossa convicção esteja nele. Atendendo ao convite da palavra, nós vamos nos colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor que Ele sustente cada um de nós, e sustente a nossa fé, porque somente por intermédio dele, irmãos, a nossa fé, ela passa no teste de qualidade. Somente no Senhor nós temos uma fé assim, como a fé de Abraão. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por esta noite. Obrigado pelo ensino da sua palavra. Reconhecemos, ó Deus, que por nós mesmos a nossa fé não é essa. Por nós mesmos a nossa fé, ó Deus, ela não passa no teste de qualidade. E talvez alguém que não conheça o Evangelho, que esteja aqui nessa noite, ó Deus, imaginava ter fé, mas é só essa fé que passa no teste. A qualidade da fé que o Senhor deu ao seu povo está aqui. É aquela que demonstra esperança no Senhor, força no Senhor, convicção no Senhor.
Ó Deus, nós pedimos que o Senhor sustente a nossa fé para que de fato a nossa esperança esteja no Senhor. E mesmo quando o cenário, ó Pai, for desfavorável e o cenário alimentar a desesperança, nós continuemos esperando contra a esperança. Ajude-nos, ó Deus, na nossa pouca fé. Ajude-nos na nossa fé cambaleante. Às vezes, ó Deus, nós ficamos fracos, desanimados, mas que o Senhor sustente a nossa fé e que a nossa fé não seja em nós, não seja nos nossos sentimentos, nos nossos estudos, mas no Senhor. E que o Senhor nos fortaleça. Que as nossas convicções também, ó Deus, estejam na Sua palavra. Que nós não busquemos, ó Deus, argumentos do mundo, na nossa inteligência, para nós sustentarmos as nossas convicções, mas que a nossa convicção esteja no Senhor, diante de tudo aquilo que o Senhor fez, de tudo aquilo que o Senhor faz, de tudo aquilo que o Senhor fará de acordo com o ensino da Sua palavra. E aí sim que a nossa fé seja uma fé inabalável, que não caiamos, ó Deus, numa dúvida incrédula. Ajude-nos, ó Deus, abençoe o Seu povo. E obrigado, porque essa fé que o Senhor deu a Abraão, é a fé que o Senhor deu ao Seu povo, a todos nós. E que bom que ela não se sustenta em nós, mas que ela se sustenta no Seu amado Filho Jesus, o nosso Salvador. No nome de quem nós oramos, agradecidos e suplicando que o Senhor nos fortaleça dia a dia na fé. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém, Senhor.